Fala galerinha, começando mais um vídeo no canal, mais um dia no Uruguai, com o apoio aí da WeTrip, que tá ajudando a gente a trazer mais conteúdo para vocês aí no Brasil. Então segue a página deles lá no Instagram, né, para dar aquela força. E também a Gato com Bolso, que é o Joãozinho que dá aquela força pra gente aqui, para que vocês tenham mais e melhores conteúdos aqui no canal. Essa semana eu subi uma foto lá no meu Instagram que eu tinha conseguido a cidadania italiana, né? Que eu já estava com o passaporte italiano feito aqui no Uruguai. E deu aquele boom. Então o pessoal pediu para eu explicar como que eu fiz esse processo de cidadania aqui no Uruguai. Então esse vai ser o tema de hoje. Se você curtiu o canal, se você curtiu a ideia do conteúdo, deixa aí o seu joinha para ajudar o canal, né, a crescer cada vez mais. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, que toda semana a gente posta conteúdo daqui do Uruguai. Pessoal, eu vou falar algumas coisas aqui nesse vídeo que é muito óbvio para algumas pessoas que já conhecem um pouco do processo, que para outras não. Então vale a informação aí para todo mundo. Não venha depois falar que eu tô falando coisa que é óbvio. É mesmo, é? Vamos começar aí vendo e falando um pouco da diferença, né, entre residência e cidadania, tá? Aqui no Uruguai eu tenho a residência. O que é a residência? É a permissão para eu morar aqui no país, né? O Brasil tem um acordo com o Mercosul, o Uruguai também. Então a relação mais estreita gera esse acordo de os brasileiros poderem morar aqui e os uruguaios poderem morar aí no Brasil sem muita burocracia, né? De uma forma simplificada. E no caso da cidadania, você tem esse reconhecimento do governo do país, que reconhece você como um nacional. Tem as pessoas que nascem lá, tem a cidadania italiana, e tem as pessoas que solicitam a cidadania ou fazem, né, o processo de reconhecimento de cidadania para que seja reconhecido como um nacional desse país. Existem várias formas de você obter, né, a cidadania aí, por exemplo, casando, morando um tempo no país legalmente, e também às vezes, dependendo do país, por laços de sangue. Então se você é descendente de espanhol, provavelmente você tenha direito, né, à cidadania espanhola. Se você é descendente de italiano, hoje a lei na Itália fala que não existe gerações, não existe quantidade de gerações. Então se você comprovar que você é descendente de italiano, você vai ter a nacionalidade italiana. Vou dar um exemplo aí para vocês. Eu sou residente aqui há quase 7 anos já, vai fazer 7 anos agora no final do ano. Eu já poderia ser cidadão, porque segundo as leis do Uruguai, se você mora aqui por pelo menos 5 anos sem constituir família, você pode aí solicitar a cidadania, tá? E aí eu às vezes falo, qual que são os benefícios mais expressivos da cidadania aqui no Uruguai? Você pode votar para presidente, você pode votar para os políticos, né, daqui do Uruguai, e também você pode participar de concursos públicos para você ser empregado público. Então para mim esses são os dois benefícios assim da cidadania uruguaia mais expressivos no caso de eu solicitar a cidadania aqui. Então vamos lá, por que eu quis tirar a cidadania italiana? Minha família é italiana, lógico, né? Então eu tenho esse laço, a minha família sempre teve essa história, né, contada em almoço de família, de coisas que aconteceu na Itália, de primos que vivem na Itália, parentes, como que foi essa transição, e você vai adquirindo um pouco de participação na cultura italiana. Eu acho que com meus 10 anos eu já escutava bastante música italiana, então eu sempre me senti bem próximo assim da cultura italiana. Tem youtubers na Itália que eu sigo, e sem falar que também eu estudei italiano. Eu estudei aí 1 aninho de italiano, mas valeu a pena, tem coisas que eu sei até hoje. Pra mim, além do benefício de eu poder viajar para muitos países sem visto, né? E também, caso eu queira, eu possa morar na Europa. Tem esse elo familiar, esse elo de cultura, que desde pequeno eu tive assim esse sonho de pertencer, né, à comunidade italiana mesmo. Então eu tinha esse sonho, né, de ter a cidadania italiana, mas eu teria que comprovar, né, que eu sou descendente, né, de italiano para poder ter direito à cidadania. Sendo assim, eu corri atrás, né, pesquisei com alguns familiares, né, que documentação tinha, já que a gente precisa aí ter as certidões, né, desde o italiano
até você, né? Certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, além de outros documentos que você precisa apresentar, como por exemplo, certidão negativa de não naturalização do italiano, né? Que é o italiano que transmite a cidadania, tá? Então, não é fácil essas documentações, né? Você conseguir essas certidões. E mesmo assim eu fiquei pesquisando bastante, né? Tanto no consulado italiano, né? Na página do consulado italiano, quanto conversando com pessoas, fóruns. Então eu corri atrás disso, né? E a gente também pecou por coisas que a gente, né? Eu e minha família, né? Porque a princípio a gente fez com a minha família e depois eu fiz o trâmite sozinho, né? Com a minha família a gente chegou até a pagar uma pessoa que fazia todo o processo, né? Te acertava tudo, mas acabou dando errado, o cara acabou enganando minha família e por sorte a gente conseguiu o dinheiro de volta. Porque era conhecido, de amigo, não sei o que, tinha meio que uma relação. Mas teve pessoas que não conseguiram dinheiro de volta. Nesse vai e vem de informação com familiares, conheci um primo da minha mãe que já tinha feito a documentação. E ele fez com uma pessoa que armava toda a documentação. Ou seja, eu fiz uma assessoria com uma pessoa que preparou a documentação para mim. E a única coisa que eu tinha que fazer é entregar lá no consulado, porque a pessoa entende do processo. Então eu entrei em contato com ela, ela falou que já tinha parte da documentação que eu ia precisar para o processo, porém ela teria que buscar e conseguir as outras, né? E para mim também a assessoria foi vital nessa parte, porque eu tô aqui no Uruguai, minha documentação tá lá no Brasil. Eu ia ter que ter uma pessoa para ir correr atrás disso. E aí imagina, familiar em Limeira, familiar no interior de São Paulo, familiar na capital, certidão da minha mãe na capital, várias certidões separadas por várias cidades. Então achei muito mais viável contratar uma pessoa que juntasse toda a documentação, além de que ela sabe do processo de cidadania italiana, né? Então ela já sabia que tinha que apostilar, que tinha que traduzir. Ela me entregou só para eu empurrar pro gol. Documentação ela me entregou só para eu levar lá no consulado. E isso a gente sabe que tem várias taxas, né? Não é barato. Então, além de ser burocrático, é caro. Você tem que desembolsar uma graninha. É tipo um luxo que a gente se dá, né? De falar um sonho que eu tinha, que eu tô realizando, mas é uma grana que você tem que gastar, viu? Ou seja, no meu caso, né, depende do caso de cada pessoa, né? Porque, por exemplo, se algum familiar seu já deu entrada, você pode, a partir dele, entrar com a sua documentação e aí é menos custo, né, da certidão, tradução, bem mais baixo, né? Se alguém já entrou com processo. No meu caso, eu vou tirar aí pra vocês um valor, né, aproximado, né, que eu tive, que foi em torno de 10 mil reais. Por quê? Porque eu fui a primeira pessoa da minha família direta que entrou com o processo. Então eu tive que trazer a certidão lá da Itália, né, certidão italiana. Na verdade não fui eu, né, mas eu paguei essa pessoa que conseguiu essa documentação. Teve que trazer desde a certidão da Itália, né, italiana, até a minha certidão brasileira, ou seja, todas as certidões de todas as pessoas, todos os meus familiares. Certo que é o meu bisavô, que era italiano, depois vem meu avô, minha mãe e até chegar a mim. Então, ou seja, é um valor que para muitas pessoas é salgado. Hoje eu tive essa oportunidade de me dar esse luxo, por que não? A grande diferença de fazer o trâmite aqui no Uruguai e aí no Brasil é o tempo. Aí no Brasil a gente tem 12 anos de espera. Realmente, 12 anos de espera, uma fila de espera para você iniciar o trâmite. E aqui você agenda. Você agendou no site lá do consulado, geralmente demora aí, agendou hoje, para daqui 3 meses. E uma vez que você entregou a documentação, em 4 meses você é cidadão italiano. Então essa é a única diferença. Porque lá no Brasil também, você esperou os 12 anos, entregou a documentação, 4 meses você também é cidadão italiano, tá? Então essa é a grande diferença. Para você fazer o processo aqui, o consulado exige que você more aqui por pelo menos 6 meses. Então você tem que apresentar aí o documento de identidade com uma emissão de 6 meses, tá? É a exigência do que me falaram lá quando eu fui fazer o meu processo. Não importa se você tá com a residência aprovada, se você é residente permanente. A única coisa que importa é que você tenha um documento de identidade emitido com 6 meses,
tá? Você pode estar em processo ainda de residência aqui no Uruguai, né, de permissão para você morar, e mesmo assim você vai poder dar entrada no processo de reconhecimento de cidadania italiana. Então tá aí ó, o passaporte que eu fiz essa semana, né? Meu trâmite demorou aí 4 meses, comecei em janeiro, fiz em maio, e eu peguei o passaporte agora em julho, né? Porque atrasou um pouco a questão do coronavírus. Gostou do conteúdo? Então deixa aí o seu joinha, né, para dar aquela força. Comenta aí se você tá fazendo o processo, se você tá agilizando a documentação, e também se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que, se possível, eu respondo você. Se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever, que a gente posta conteúdo daqui do Uruguai toda semana aqui no YouTube. Não se esquece de ir lá na página, no Instagram da Gato com Bolso, seguir eles lá e dar uma olhada no conteúdo que tá bem bacana. E também dá uma força lá pra galera da WeTrip, vai lá na página deles e segue eles lá no Instagram. Beleza? A gente se vê na próxima, hein? Falou!